Banco do Brasil com o ticker BBAS3 e Petrobras com o ticker PETR4 e PETR3 são os dois gigantes que vêm preocupando investidores nos últimos meses. Muitos se perguntam se vale a pena investir ou se é uma armadilha. Veja agora a opinião do Bruno Rossolini sobre essas empresas e, se gostar do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal. Com relação a Banco do Brasil, que saiu o resultado que acabou decepcionando o mercado, teve uma queda forte, muito investidor ficou com medo. O que você É, vê disso aí? primeiro, já era para ser um pouco esperado que o resultado do primeiro trimestre do Banco do Brasil fosse vir pior do que a gente estava vendo nos outros tris. Então já era esperado um lucro menor, já era esperado esse decrescimento, vamos falar assim. Não foi isso, na minha opinião, que pegou o pessoal de surpresa. O que pegou o pessoal de surpresa? Vir pior ainda do que já estava se esperando. Então o range era de 8,5 a 9 bi de lucro, veio 7,4. É uma diferença considerável. ROI também, rentabilidade. É Hum. esperado uns 18, veio 16 e pouco. Então essa diferença, assim, na minha opinião, foi o que assustou. Mas mais do que isso, primeiro, a gente tinha uma empresa que estava praticamente nas suas máximas históricas, então eu já tinha falado no canal, qualquer coisinha vai ser justificativo para o pessoal realizar, minha opinião era essa. Qualquer justificativa, aí veio a justificativa do resultado, que é justo. Aí pergunta, né, pô, o fundamento do Banco do Brasil mudou? Mudou no curto prazo, no seguinte sentido: a rentabilidade, a lucratividade vai ser pior, porque a gente tem uma pressão vindo, especialmente do agronegócio, na minha opinião, mas que é muito momentânea. A minha expectativa é que já no segundo semestre do ano já melhore. E aí tem gente que fala, não, vai melhorar só em 2026. Eu já acho que a partir do segundo semestre já vai dar uma melhorada. Não a ponto de recuperar tudo, mas já melhorar. E também teve um impacto de uma resolução, que é a 4966 lá, que foi um impacto momentâneo, uma nova resolução que impactou o balanço, o jeito que olha a provisão, tudo, mas Uhum. que é de momento. Então agora não vai mais acontecer esse A impacto. partir de agora a provisão é dessa forma e para os A próximos partir de resultados exato, é isso. é isso. Então foi um negócio que então, não recorrente, a gente poderia colocar Uhum. dessa forma. Então, muito do resultado do Banco do Brasil também foi impactado por isso. Então, acho que o pessoal tem que separar as duas coisas. Foi bom o resultado? Não, foi ruim. Mas não foi ruim a ponto de falar: acabou a tese do Banco do Brasil. Deixou de ser um banco defensivo, deixou de ser uma tese que tem triggers importantes, deixou de ser uma tese defensiva comparado a outros bancos. Pô, Bruno, como assim? O pessoal fala muito, o custo de funding dos bancos subiram por conta da alta da Selic. É verdade, Uhum. ficou mais caro. Só que olha, quando você analisa o Banco do Brasil, olha a diferença da captação do Banco do Brasil para outros bancos. O Banco do Brasil capta a maioria dos seus recursos via poupança, que remunera 6%, Hum. e depósito judicial, remunera 6%. Ou seja, o custo de funding do Banco do Brasil foi menos impactado do que foi impactado outros bancos, que captam a Selic. E aí, essa tese do Banco do Brasil se permanece. Ele se permanece construído dessa forma. Pô, o agro tá batendo no Banco do Brasil, não vale a pena. Pô, mas quando o agro salvou o Banco do Brasil, aí valia? Os caras são muito loucos. Agora não vale a pena porque o agro tá ruim. Pô, então vale só quando tá bom? Você tem que ser muito louco. As pessoas que pensam assim não têm tese, na minha opinião. Não estão investindo com uma tese. E aí, o que eu falo também, faz o cálculo do seu preço teto, que é o preço máximo que você quer pagar nas ações, já considerando um cenário mais conservador. Você não vai ser pego de surpresa. Uhum. Então hoje, o novo preço teto que eu tenho de Banco do Brasil, frente a essa nova realidade, é 28. Ainda tem margem de segurança, não muda nada. Entendeu? Então a minha opinião é um pouco essa. Pô, chegou no fundo, o Banco do Brasil vai parar de cair? Na minha opinião, ainda tem espaço para ir, porque a gente ainda tem um segundo tri que vai ser de dificuldade, na minha opinião. E aí o mercado pode ficar meio cético nisso. E um outro ponto também que eu acho que está acontecendo é uma saída intrasetor. O pessoal está saindo de Banco do Brasil e indo para um Bradesco, indo para um Itaú, que está com resultado melhor, ou que está com resultado melhorando ao invés de estar piorando. A inadimplência está melhorando em vez de piorar, entendeu? Então, acho que tem um pouco desse movimento também de vender Banco do Brasil e ir para outros bancos. Tanto é que você tinha comentado no começo, pô, Itaú andou, o Bradesco andou, o Uhum. Banco do Brasil não andou. Então, tem esse movimento também. Mas, de tese, assim, não mudou absolutamente nada, continua sendo minha maior posição. Comprando de pouco em pouco, né? Não vai colocar tudo de uma vez, porque pode o pior acontecer, né? De acordo com os analistas, né? O pior ainda está por vir. Teve uma entrevista da CEO que falou: "Cara, 80% dos clientes vindo da carteira agro que estão inadimplentes com a gente foram clientes que nunca estiveram inadimplentes". Então não é que é um negócio corriqueiro, não é que ela tem uma safra de clientes ali que é um cliente ruim. Pelo contrário, ela tem um cliente que é bom, só que foi muito impactado, como ele estava falando, por uma situação momentânea do agro. Primeiro, uma questão macroeconômica, Brasil, juros altos, tudo, e commodity para baixo. Então e clima, né, que é impossível de você conseguir também, prever o que vai acontecer. Então são variáveis que de fato penalizaram e vão continuar penalizando, na minha opinião, até o final desse semestre desse ano, e melhorando a partir do segundo, mas
É como toda empresa. Acho que toda empresa tem alguns momentos que são piores e melhores. Acho que se muita não é ignorância a palavra, mas seria muita cegueira as pessoas falarem: "Não, eu só vou comprar uma empresa que ela nunca tem algum tipo de problema, ou que ela nunca traz algum tipo de perda de resultado ou de fundamento, ou que o lucro passa". Não existe isso, entendeu? Toda empresa passa por melhor momento e pior. O cara tem que simplesmente ter uma tese de longo prazo. E eu volto a repetir, o cara que fica preso no que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no próximo tri, tá perdendo tempo, vai perder dinheiro, é melhor ele parar, não comprar mais empresa, investir em ETF e não fazer mais nada. Eu gosto de Banco do Brasil e eu ainda gosto muito de Itaú. Apesar de ter andado, eu ainda acho que Itaú é muito óbvio de ter na carteira. Uma por uma questão de segurança mesmo, assim. De você ter um negócio que historicamente é provado, que é resiliente, que é meio anticíclico, sabe? Então eu gostaria de ter isso, não tenho na carteira, mas eu gostaria de ter. E também porque tem uma possibilidade hoje de pagar um dividendo teoricamente bom para um banco que negocia com prêmio, né, que negocia múltiplos altos. Mais ou menos a minha projeção, mais ou menos uns 8,5 de yield para Itaú, talvez agora um pouco menos dado que subiu, vai 8 que seja. Cara, Para o Itaú é já é muito muita bom para o coisa, né. Itaú, entendeu, pagar 8% de yield, porque você lembra da ótica do retorno total, né, proventos recebidos mais a valorização do negócio. Então o negócio valorizou, paga proventos e ele é muito anticrise, então é um papel importante na carteira. Então eu vejo essas 2 oportunidades óbvias. Para quem quer pagar um pouco mais de desconto, no momento atual, mais margem de segurança, Banco do Brasil. Para quem quer ter mais certeza, Itaú. Eu vejo dessas 2 formas. E eu vejo que o fato do Itaú ter uma carteira de crédito bastante voltada para alta renda deixa ele mais resiliente mesmo, Deixa também. que acaba sofrendo Exato. menos Justamente isso, que, concordo. por exemplo, você pega um Banco do Brasil, quando o agro vai bem, aí tá tudo certo, mas quando o agro vai mal, que foi o caso agora, ele sofre um pouco mais. O investidor que investiu entendendo a tese inteira, ele sabe que isso vai acontecer. Agora o Itaú, por conta dessa carteira de crédito que eu vejo que é mais resiliente, acaba sendo mais previsível ali, e é por conta do ROI também que ele negocia um múltiplo mais alto, O né. lado ruim, entre aspas, né, o lado ruim do Itaú, ele não tem uma política de payout, data de pagamento, dividendo tão clara quanto o Banco do Brasil, que vai lá e dá um fato relevante às datas dos dividendos e o payout que vai ser praticado. O Itaú é meio do tipo: nós estamos olhando o mercado, se a gente decidir que a gente tem capital suficiente para pagar mais, a gente aumenta o payout. Se a gente decidir que não, por alguma questão, a gente vai diminuir o payout. Então, época da pandemia foi por conta do Banco Central. Aí depois o Itaú estava com muito medo dessa nova regulação, né? Quanto que isso poderia impactar o capital dele. Aí ele segurou também um pouco do payout. Agora que ele viu que não vai impactar e que a regulamentação nova saiu, pô, aumentou o payout, então tá conseguindo pagar mais. Então, esse é o lado, entre aspas, ruim do negócio. Mas que eu acho que vale ainda ter na carteira. É, eu vejo que para o cara que quer essa previsibilidade muito maior no dividendo, o Banco do Brasil traz essa segurança maior que o É. Itaú não vai trazer mesmo. Muitas vezes tem essa surpresa ali que ele vai ter de última hora e acaba acontecendo, né. Por isso que é bom ter uma carteira diversificada. Sim. Entendeu? Que aí você vai ter tudo, você tem um pouco de tudo, entendeu? Uhum. O foda é o cara que só tem uma única empresa e essa empresa fala: "Não, agora a gente não vai pagar dividendo". E aí como é que ficou a sua aposentadoria, se o cara já tá aposentado, entendeu? Outra empresa que vem caindo bastante é Petrobras, que o pessoal tá com medo, barril de petróleo nas mínimas, o que que vocês veem aí? Pode falar. Eu vejo que petróleo, né, tem muitos riscos aí, quando a gente fala de commodity, é tudo muito cíclico. Então agora a gente está com o petróleo Brent, que é referência aí do petróleo no mundo, a $65 o barril. Ele já bateu 80, 90 alguns meses atrás, nas máximas 150, 120. Então isso naturalmente vai mexer com essas empresas, né? Afinal o produto dela vale menos, ela vende por menos, menos lucro ali, básico. Mas eu vejo que tem algumas pressões aí baixistas ainda no preço do petróleo. Então, por exemplo, se a Ucrânia e a Rússia anunciam lá o fim da guerra ou a pausa da guerra, pode ter aí mais uma pressão ali para o petróleo cair um pouco mais. Tem também toda a questão da OPEP, que já foi mais dominante, agora nem tanto, mas ela comanda ali um pouco da oferta de petróleo, né? Mas eu vejo que assim, essas empresas caíram e é hora de acumular. Eu particularmente gosto muito de petróleo, acompanho as teses e estou comprando empresas de petróleo, não só a Petrobras, mas as Junior Oils aí também. Então eu acho que é uma oportunidade agora de acumular o petróleo. E a Petrobras, especificamente ela, tem um ponto muito interessante, né? Que é para daqui 3, 4 anos, que é a margem equatorial. Uhum. Então lá, se ela começar a explorar lá, de fato tiver o óleo, ela conseguir extrair sem grandes problemas, o que é o esperado, afinal a empresa tem know-how em águas profundas. Ela provavelmente vai se tornar a segunda, a terceira maior empresa de petróleo do mundo. Então isso não está nos valuations ainda, não está no preço, mas quem está olhando para o longo prazo, acumular agora, eu acho que pode ser uma boa pedida e vai ser muito bem recompensado no futuro. Eu concordo, eu acho que margem equatorial tá zero, zero no preço. É como se nada existisse, minha opinião é essa. Mesmo que, a passos de tartaruga, é verdade, as coisas estejam andando de certa forma.
E a única vez que eu concordei com o Lula na minha vida foi quando ele falou: "Pô, gente, tem que deixar fazer o estudo disso daí". Ele falou assim: "Tem que andar". Ele falou para os caras do IBAMA: "Tem que andar, tem que fazer o estudo. Deixa fazer o estudo", porque estavam não querendo nem deixar fazer o Aham, estudo, entendeu? sim. No IBAMA lá, estava parando tudo. Então foi a única vez na vida que eu concordei com esse cara. Eu falei: "Pô, é verdade, tem que deixar andar as coisas". Então, estão andando a parte de tartaruga, não tá nada no valuation. Então acho que esse é um trigger importante, não para daqui 2 meses, mas 4, 5 anos para frente. Ao mesmo tempo que o que que eu vejo de cenário, assim, para petróleo, né? Difícil de saber onde é que ele vai. Eu gosto de só tentar entender um pouco de qual que talvez seja a direção, não necessariamente o preço que ele vai ficar. Então o que que é interessante de olhar? Hoje a gente tem uma demanda, que é uma demanda fraca, e tem um risco de desaquecimento global das economias por Aham. conta das tarifas, especialmente vindas do Trump. Com essas mudanças da tarifa, tudo, inclusive até ontem, né, um tribunal nos Estados Unidos tinha meio que bloqueado as tarifas do Trump de acontecer. Aí o mercado tinha até dado uma animada, o petróleo até começou a meio que subir. Ou já começou a cair de novo, porque saiu um relatório aí do pessoal falando que isso vai ser derrubado em 2 minutos lá pelo governo. Enfim, qual que é a visão? A demanda teoricamente está meio fraca. A OPEP+ está se juntando nos seus principais produtores ali, seus principais membros, falando: "Vamos aumentar a produção". Então já é uma curva de oferta e demanda. Demanda está fraca, a oferta aumentando, esse preço teoricamente é para baixo. Por que que eu acho, e aí as pessoas perguntam: "Pô, mas por que que os produtores e exploradores de petróleo querem fazer com que o preço do petróleo caia?". A minha tese é que esses grandes produtores estão fazendo isso, porque eles têm uma capacidade de conseguir continuar operando a preços mais baixos, ou seja, ele tem custo mais baixo, e aí ele expurga no mercado esses pequenos produtores, ganha market share, e aí depois que ele ganha market share e cresce, aí ele volta a segurar um pouco mais a produção. Então ele expulsa do mercado quem não consegue mais sobreviver, eles voltam com mais market share e crescem. Minha opinião é essa. Então essa briga ela vai continuar acontecendo. Qual que é a visão? Teoricamente, petróleo é uma visão baixista, na minha opinião. Só que qual é o ponto ótimo do petróleo para a Petrobras? É muito baixo. Então hoje está muito longe do "Pô, não vale mais a pena para a Petrobras produzir", está muito longe disso. E lembrando, a Petrobras tem o menor lifting cost da indústria. Muito menos do que Prio, muito menos do que Brava Energia, muito menos do que Recôncavo, comparando com as outras que a gente tem aqui capital aberto. Então ela é muito defensiva nesse sentido. E aí eu volto. Quanto de dividendo você vai receber se o petróleo tiver a 65? Ordinário. Mais ou menos 9% no ano de 2025, se ficar numa média de 65. Pô, se for pra 40, tem uma projeção do BTG, se for pra 40 vai ser um 6,5. Aí vai ser ruim, mas pô, tem que ir pra 40, entendeu? Tá 65 o negócio, 63, 64. Então ainda tá num preço, na minha opinião, que é um preço bom, poderia ser, claro, melhor, mas aí é tudo também uma questão de preço das ações. Petrobras hoje tá 31 e pouco, tá muito atrativo, na minha opinião. E aí tem esse trigger da margem equatorial que ninguém tá precificando. Então vale a pena você ir comprando, 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 acumulando, podendo ter esse trigger da margem equatorial, recebendo um dividendo ordinário, não tô nem falando de extraordinário, de mais ou menos 2 dígitos no ano de 2025, que é um ano de dificuldade, e depois você vai começar a ter os anos benéficos, né. Quando o petróleo voltar a subir, quando o cenário ficar melhor, que vai acontecer, porque é cíclico, aconteceu na história e vai acontecer no futuro. Então acho que tá num bom preço, não estão precificando margem equatorial. Um risco que eu acho que talvez o pessoal tenha que olhar para 2025 é, a depender do preço do petróleo, também a questão do dividendo extraordinário de Petrobras, que aí pode não vir, que eles podem não pagar, que é uma decisão que eles vão saber na hora ali, né, da própria diretoria e tudo, se eles vão pagar ou não. Mas o ordinário, que é a política, claro, lá 45% do fluxo de caixa livre, vai continuar sendo pago, entendeu? Então, de novo, mais ou menos 9, 10% de yield ordinário, podendo vir extraordinário, eu acho muito bom. Eu acho inclusive mais óbvio que vale hoje a Petrobras, em termos de preço, assim, e em termos de trigger, né, também que a gente tem. Acho mais óbvio Petrobras do que comprar Vale. Não que Vale não esteja atrativo, também tá, mas eu acho Petrobras melhor. E eu vejo que o mercado precificou muito esse cenário de recessão mesmo. Depois que o mercado Caramba. falou: "Não, vai ter recessão, consequentemente vai ter menos demanda por Uhum. petróleo, vai cair cada vez mais o preço". Eu acho que deu uma empurrada muito forte aí pra baixo. Sim. E é aquilo, o cara vai estar comprando hoje, pode cair mais? Pode cair mais, mas a gente tá falando de um médio prazo aí, vários triggers que são positivos, né, acho que esse que é o ponto. É, o outro risco que o pessoal fala assim: "Ah, pô, mas e se a Petrobras começar a querer fazer um nível de investimento maior e for querer fazer refinaria?". Quando que ela vai querer fazer isso? Porque tá acabando o governo já. Hum. Não fez no É. começo, porque a verdade é que o pessoal na troca do governo falava assim: "Não, agora ferrou. Vai voltar o Lula no poder, a Glaze já falou no Twitter que dividendo é coisa de idiota, que não tem que pagar, não sei o quê. Eles vão investir em refinaria de novo, porque aqui é onde eles gostam". Não fizeram isso. Uhum.
E volta naquele ponto de que o Não governo, Precisa do dividendo, ele fala mal do dividendo mas ele pra precisa. entrar na narrativa do pobre, não, que dividendo é pra milionário, é pra acionista, para o estrangeiro, é para o cara que é explorador. Mas no final das contas, a União precisa do dividendo pra pagar as contas, então eles falam isso, mas fazem o contrário, né, é Não, o e ponto. eu digo, a empresa investir no curto prazo, se ela investir mais, você vai diminuir o dividendo ordinário, porque tá a política, fluxo de caixa livre é operacional menos investimento. Então, mais investimento, você tem menos fluxo de caixa livre para pagar de dividendo. Só que isso não é necessariamente ruim, desde que o investimento seja um investimento bom que vai gerar retorno no futuro. Qual que seria o problema? Pagar menos dividendo hoje está investindo em refinaria, que não está gerando valor nenhum. Agora, se continuar investindo, como na verdade a grande parte do investimento está sendo para exploração e produção, que é o core business do negócio, onde ela gera valor, tá ótimo então. Uhum. Investe mesmo, porque aí lá daqui a 5, 10 anos, eu vou ter mais dividendo a receber, que é quando eu vou chegar na minha aposentadoria, entendeu? Então as pessoas têm que estar meio, entre aspas, felizes que a empresa está investindo no curto prazo, desde que seja um investimento bom. Essa que é a questão, entendeu? Mesma coisa com transmissora de Exato. energia. Ah, pô, tá investindo muito, não paga dividendo. Pô, mas quantos anos você tem? Ah, tenho 20. Caramba, então ótimo que ela tá investindo, porque quando você tiver 60, ela vai estar colhendo os frutos do projeto que ela tá investindo hoje pagando seu dividendo, entendeu? Uhum. Eu vejo assim. Então, é que é muito headline, né? O pessoal olha o headline. A Petrobras começou a investir. Ah, voltou ao passado, não sei o quê, o Lula, tal. Existe esse risco? Sempre existe, mas olha mais do que só a headline, entendeu? Hoje a governança da Petrobras é muito melhor do que foi na época que teve a Lava Jato. Tá muito melhor, entendeu? Tá muito mais protegida nesse sentido. E olha só, mesmo com o Lula colocando as pessoas que teoricamente ele quer colocar lá, era o Jean Paul Prats. Tirou o João Paul Prats, colocou a Magda. Ela continua fazendo do que o João Paul Prats fazia, que é investir em exploração e produção, pagar dividendo. Que é o que eles E já foi sabem fazer, eu fazem bem. o que ela vai fazer, entendeu? Não tem como fazer diferente disso, porque senão a Petrobras não vai dar dinheiro. E quem vai ser prejudicado? O governo, entendeu? E quando ela entrou foi um ruído grande também, que eu lembro na Foi. época. É que ela falava no passado, né, eu pegaram uns tweets dela. Não, porque a refinaria, aí sempre a refinaria, né, a refinaria, a gente tem que investir nisso, não sei o quê, mas na prática mesmo, ela continua pagando dividendo. Ela não segurou tanto o preço da gasolina assim, entendeu? Teve uns momentos de defasagem, é verdade, mas quando chegou a bater água na bunda assim, ela foi lá e reajustou, entendeu? Não prejudicou muito não, né. E vocês veem que por conta de 2026 ser ano de reeleição, eles podem querer segurar o preço da gasolina aí pra fazer uma medida mais populista? É, que agora com esse petróleo mais baixo, assim, com essa tendência baixista, acho É. que nem Uhum. vai não vamos nem chegar nesse problema, eu diria. A questão toda seria, pô, se o petróleo estivesse subindo muito, aí eu acho que poderia sim existir esse risco, mas talvez ainda bem, né, entre aspas, que a gente não vai ter esse problema talvez para se preocupar. O problema é que, é o que algumas pessoas falam: "Pô, o governo tá perdendo popularidade, época de eleição, precisa gastar mais, não tem pra onde gastar, não consegue aumentar imposto". Alguns caras falam: "Não, eles vão usar as estatais pra usar o dinheiro das estatais pra isso". Mas aí como é que eu vou prever isso daí, entendeu? Como é que eu vou saber? E aí a outro ponto é que a estatal já tem o desconto por conta dessa Já possibilidade, hein. tem, Tem. também, já tem, é verdade, já tá no preço, né. Exatamente. E que vocês veem da galera que fala: "Não, que eu não invisto em estatal, que eu não tô querendo corroborar com a máfia estatal, que eu não quero saber disso". Não, pra começar só da estatal, né, o cara é estatal, coisas privadas, mas a estatal não, ele não quer saber da estatal. Começando pelo Rodrigo aí. Cara, eu acho que, assim, é uma crença dele, né, uma crença de cada um tem seus gostos, se não quer investir, não invista, né, mas se você analisa ali friamente do ponto de vista de negócio, a Petrobras é um excelente negócio, né, até uma que não é mais estatal, mas Eletrobras também, grande empresa, claro que tem estatal que é ruim, né, então você não vai pôr seu dinheiro ali. Mas, pô, uma Petrobras, eu pensaria 2 vezes, analisaria ali de novo, mas de novo, né, por crença, se o cara vai investir na estatal e ficar toda noite ali sem conseguir dormir, não investe mesmo, né, acho que é Concordo. do perfil de cada um no fim do dia. É, resumindo isso, é tudo uma questão de preço. Se a gente todos os todas as estatais, todo o preço teto que você calcula, eu pelo menos já coloco lá uma variável que eu chamo de prêmio de risco. Então ela já existe no meu cálculo. E esse prêmio de risco é justamente para esse cenário. Estatal, não sei o que que o governo pode fazer, não sei se o governo vai querer meter a mão. Então, supondo que ele meta a mão, qual que é o preço máximo que eu vou pagar? X. Quanto está no mercado? Tá Y. Y menor que X? Pô, vou pagar, vou Uhum. comprar. Então é uma questão de preço. Claro que tem uma crença, não invisto em estatal, não gosto de governo, não vou. Beleza? Então não invista mesmo. Você tem outras oportunidades, é verdade. Você tem outras empresas privadas, tudo que são ótimas também, eu também tenho na carteira. Mas é uma questão pessoal. Eu não, por mais que eu tenha problemas com o governo atual e tudo, com questão de Estado, em algumas determinadas questões, é uma questão de preço.
Então, se tem desconto, eu compro. Uhum. Seria diferente se falar, pô, você compra a Petrobras a R$ 50 hoje, se ela tivesse a R$ 50, pô, pelo fundamento que tem hoje a R$ 50, não compraria. Entendeu? Então é uma questão de preço. Também vejo que é questão de preço e muita gente não quer colocar isso na balança, né, Matheus? E o que eu vejo é que no Brasil, principalmente, bons negócios aí, grandes bons negócios aí são estatais, né? Então, às vezes ele vai ter algumas empresas aqui que são privadas, mas fora do Brasil, talvez ele tenha mais oportunidade de comprar o S&P 500 que seja, que aí é um mercado mais livre Cara, mesmo. em cada lugar que você vai investir, você tem que ver o que tem de melhor. E aqui no Brasil, por conta do desconto e por conta de serem boas companhias, o que vai ter de bom ali são várias estatais ali, vão ter empresas privadas, mas o cara vai estar deixando muitas oportunidades na mesa por pensar dessa forma, que não investe em E estatal. por que é bom a estatal quando ela paga dividendo? Porque você diminui o risco do seu investimento. Porque você investiu lá na empresa, colocou sua grana. Se ela não paga dividendo, seu retorno total está sendo só com base na valorização daquele negócio. Mas quando ela paga dividendo, você já vai recebendo aquela quantia de volta. Então o risco do seu investimento está diminuindo. Por isso que é bom investir em estatais, desde que elas sejam bons pagadores de dividendos. Minha opinião também é essa. Porque o risco do seu investimento está cada vez menor. Porque é aquilo, eu investi num negócio, estou recebendo dinheiro de volta, vai chegar num momento que às vezes tudo que eu investi eu já recebi de volta em dividendo. Eles eram o meu risco, né? Pensar dessa forma. Então eu gosto dessa tese. E outra tese é, a estatal em algum momento ela pode deixar de ser estatal. A depender do governo, a depender da movimentação. Vídeo caso de Eletrobras. Sou muito otimista com a Eletrobras hoje. É uma companhia que, cara, mudou completamente a sua forma de ser. Quando ela era uma empresa estatal e hoje como uma empresa privada, é outra coisa. Eu não compro a Eletrobras, que eu olho no passado, o preço teto médio não paga dividendo. Pô, é claro que não paga dividendo. Uma empresa estatal, lixo, tinha uma margem ridícula, entendeu? Hoje em dia, não. A empresa está reformulando o seu modelo de negócio. Está focando no core business dela, geração, transmissão de energia, que inclusive é muito bom ela estar investindo em transmissão, porque é mais previsível ainda. E ao mesmo tempo que ela está demitindo um monte de gente que não precisa, melhorando as suas margens. Em algum outro momento vai acontecer igual aconteceu com a Copel. Criar uma nova política de dividendo. E aí vai ser um trigger importante para a Eletrobras, que eu acho que o pessoal não está vendo ainda, por isso que eu acho hoje uma boa oportunidade. Eu tenho na carteira, tenho aumentado cada vez mais a minha posição em Eletrobras, e já digo, hoje em dia ela já está pagando um dividendo atrativo. Você pega a LET 6, se eu não me engano, ano passado pagou 8, 9% de yield, se eu não me engano. Pode pagar 8, 9% nesse ano também, antes de ter uma política clara e antes de ter terminado o seu turnaround. Então eu gosto bastante de Eletrobras. E é aquilo, é uma estatal que deixou de ser estatal, entendeu? Então...